Antes de mais, é um balanço de 13 anos. Acho que tem sido positivo e acho que começamos a ver cada vez mais agora os resultados dessas raízes que foram crescendo desde a altura em que nós começámos, já em 1999. Nós, na altura, ainda não existíamos enquanto a Jigsaw, existíamos enquanto banda. Depois foi uma questão de, entretanto, o Filipe ter falado com um rapaz que vi mais tarde a saber que se chamava Jorri e que depois trouxe um bocado de ordem àquilo tudo, e só a partir do momento em que ele entra é que aí sim se pode chamar realmente a Jigsaw. Last day that I could see, well, there were hounds on my trail. As far as I could see, so the first day I turned blind came as a blessing. Julgo que em 2005, em que foi o último concerto que nós demos de pé. Até lá, os concertos eram todos de pé, os ensaios eram de pé, apesar das músicas serem escritas sentados. Mas a partir de 2005 foi o nosso último concerto. Já não me recordo se foi uma queima das fitas, se foi uma latada. E esse foi o último concerto que nós demos de pé. Estávamos na altura a gravar o nosso primeiro álbum, Letters from the Boatman, e foi uma altura diferente em que nós estávamos um pouco a descobrir o que é que nós estávamos a fazer enquanto músicos, quais eram as raízes, de onde é que vinha a música que nós fazíamos, que nós gostávamos, e isso levou-nos para os blues. Há aqui a questão do tempo e do corpo não ser uma barreira para a música que estávamos a criar, não haver sequer aquele cansaço e haver mais essa liberdade para nós o conseguimos fazer. E eu julgo que isso acaba por ser pivotal, porque foi uma altura em que nós começámos realmente a dar tempo a nós próprios, percebermos o que é que queríamos fazer e exatamente o tipo de música que queríamos fazer e ter as coisas bem mais pensadas. Jack of hearts, well, you're right. Eu recordo-me de uma ocasião em que nós estávamos em turnê, na altura, na Suíça. A polícia parou-nos. Parou-nos porque eles iam nos multar, porque nós sabíamos, tínhamos descoberto isso umas horas antes, que aparentemente tínhamos que ter um selo para a autoestrada, que nós nem sequer sabíamos onde ir comprar. E eles pararam-nos e queriam saber quais eram quais eram os nossos propósitos, com um carro de matrícula alemã, o que é que nós estávamos a fazer lá. Por sorte, nós tínhamos estado na Suíça, para além dos concertos, tínhamos estado a fazer um concerto numa FNAC. E nós éramos a capa mesmo da agenda. Mostrei-lhe a agenda ao polícia e ele começou-se a rir. Foi muito simpático e não nos multou. Nós saímos de lá muito felizes. Depois, entretanto, mais tarde, passado 2 ou 3 meses, recebemos a multa. I would make my way back to sleep once more. Itália, para mim, foi um dos países onde eu mais gostei de estarmos a tocar, era no topo do monte, e onde nos tinham avisado que muito provavelmente não iam estar muitas pessoas, porque não era comum fazerem lá concertos, era um concerto ao ar livre. E depois, à medida que se aproximando mais a hora do concerto, vinham falar connosco, pessoas da organização, a dizer-nos: eu nunca vi cá tanta gente. E os carros já estavam estacionados até sabe-se lá Deus onde, e aquilo no final acabou por ficar mesmo a abarrotar. E havia uma história que eu costumava contar durante o concerto, na altura do Like the Wolf, que era o próprio conceito de onde é que tinha partido o álbum. E eu costumava explicar às pessoas que a ideia do álbum partia um pouco da perda da inocência e da ideia que nós temos, através de Olhos Inocentes, da imagem do lobo. Apenas da imagem. É um medo aterrador. Mas, à medida que o tempo vai passando e que os nossos olhos vão perdendo essa inocência, há ali um momento em que nós nos apercebemos de repente que o lobo não é mais do que um cão. E é nesse momento que se nos parte o coração e para nós a concepção do álbum é aí que nós começamos, é aí que estão as nossas raízes enquanto pessoas. Então, em boa verdade, nós nascemos numa mentira do coração. E no momento em que eu estava a explicar isto ao público, e estava a explicá-lo ainda por cima em italiano, e que a parte que eu estou a explicar, e quando olhamos para o lobo, afinal percebemos que é só um cão, isto de um cenário completamente cheio de pessoas, uma coisa mesmo idílica, parece um cão que vem do lado esquerdo do palco, chega ali ao meio, para e fica a olhar para nós. Eu engasguei-me, obviamente, a contar a história. O resto da banda ficámos todos assim a olhar para o cão, mas o que é isto? O que é que se passa? E ele ficou ali apenas aquela fração de segundos e depois continuou.
E foi algo que muito dificilmente eu vou esquecer. Esse é um dos momentos mesmo muito bonitos pelo qual nós passámos. Something broke inside of me. There's something broken inside. I'm losing it. Este ano concretizámos duas coisas. Uma foi sair uma edição em vinil e outra foi sair uma edição em cassete. Faltam editar cerca de 15 músicas. Não seriam as que contavam melhor a história, que não fariam tanto sentido juntamente com as outras, e é a única razão e porque não podíamos fazer um álbum com 35 músicas. Roll those with dust under bones. Laugh if you will, cry if you must. This is not weakness, it's rust. So if death stands by your door with a bug in her head. Para o ano iremos lançar várias edições, a começar por uma edição que o single será uma música que foi lançada recentemente, juntamente com o vídeo, que tem um convidado de Coimbra, a Ruby Ann, embora ande mais por esse mundo fora do que realmente em Coimbra, que é o One Right Lie. E provavelmente no início do próximo ano sairá um single EP com 3, 4 bonus tracks, onde uma delas será One Right Lie. It was dark, darker than any other night, and it was cold, colder than my dreams. Uma das vantagens que nós temos de sermos também uma banda independente e podermos trilhar o nosso caminho de uma forma independente é que, pelo menos da nossa parte criativa ou da parte de como é que nós queremos conduzir aquilo que nós fazemos e a nossa arte, não temos barreiras a absolutamente nada. Portanto, essa liberdade dá-nos, não a ilusão, mas a realidade que nós podemos realmente fazer o que quisermos com a nossa música. E então é difícil o que é que nós ainda não fizemos. E da parte, pelo menos criativa, da parte da arte, não fizemos aquilo que ainda não nos apeteceu. A ideia em si que há de haver uma certa realização é uma coisa bastante frugal, que ele vai num instante, porque no instante em que nós acabamos um álbum, aliás, nem é nesse instante, antes disso já estamos a pensar como é que vamos fazer o próximo. Antes do concerto já vamos pensar, ok, e o próximo? Ou seja, nunca há, é apenas algo de instantes que é, eu gosto muito disto, está muito bem, e agora, a seguir, como é que é? Ou seja, não há aquele momento em que nos sentamos e dizer sim, sim. Portanto, sentimos-nos realizados momentaneamente, mas sabemos que ainda há muita coisa que nós queremos e vamos fazer. Come to your window, girl. Come to your window, girl. Come to your window, girl. Oh, Romeo wants a word with you. Então fica aqui o convite para dia 14 ao dia 15 de dezembro estarem presentes no nosso concerto de aniversário para celebrar os 13 anos da Jigsaw. Será no Salão Brasil, muito mais do que um concerto normal, que seja uma festa onde possamos reunir as pessoas que realmente gostam de nós e não só da nossa música, mas que estiveram ao nosso lado durante estes 13 anos. Juntar os nossos vários amigos, músicos, pessoas que admiramos e de os convidar para tocar connosco e apareçam. Burning eyes stare from the dark as the trees and the crows with drunken dreams. There I wait my promise of the truth with one